Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias desse sábado. Sabadão, muito sol no Rio de Janeiro e uma rodada do Brasileirão aí que promete. Já vamos falar da rodada, na verdade vamos falar de Botafogo e Cruzeiro, né? Isso que interessa, Cruzeiro e Botafogo. Mas antes, vamos dar aquele giro de notícias, né? O goleiro Gabriel Brazão, que o Botafogo estava interessado. Eu já tinha falado aqui que a negociação realmente subiu no muro, né? E a Inter de Milão acabou emprestando mais uma vez o jogador. Vai jogar a Série B italiana, tá? Jogador que já tinha passado pelo Albacete, pelo Oviedo, enfim. Jogador que foi formado na base do Cruzeiro, mas não é nenhuma grande perda para o Botafogo, já que o Botafogo estava mirando um goleiro para que futuramente, tá? 2024, enfim, pudesse seguir os passos do Lucas Perry, né? E não aconteceu, a Inter de Milão acabou querendo grana e o Botafogo saiu fora do negócio. Mas nem tudo são más notícias, né? O zagueirão Bastos, angolano, que estava sem clube, né? Desde fevereiro, ele jogou 3 partidas pelo Al-Ahly da Arábia Saudita, só 3 jogos, e acabou saindo fora do clube. Porém, ele tem um histórico muito bom no Calcio, né? Acabei de falar da Inter de Milão. Ele tem um histórico na Lazio, onde jogou de 2017 a 2020. Tudo certo entre o Bastos e o Botafogo. Agora são trâmites apenas burocráticos, papelada, né? Visto de trabalho, já que ele é angolano, né? Fala português, né? Como todo angolano. Então, isso aí com certeza facilita. E fala o português de Portugal, que o nosso técnico Bruno Lage também fala. Então, tudo isso vai facilitar. Teremos, então, o zagueirão Bastos e uma informação. O contrato dele será de 1 ano e meio, tá? Até dezembro de 2024, com cláusulas que podem, né? Enfim, estender esse contrato, esse vínculo com o Fogão por mais tempo, tá? É um jogador que chega realmente muito bem avaliado pelo scout e com essa experiência toda de Série A italiana, né? Um zagueiro que chama atenção pelo porte físico, né? Jogador muito forte, e quem está preocupado que ele não atua desde fevereiro, né? Afinal aí já são praticamente 6 meses, ele vem mantendo a forma com seus preparadores físicos particulares. Então o Bastos, logo, né, que tudo esteja resolvido aí de papelada, estará integrado ao Fogão. Mas Carlos, a janela já fechou? Não, como ele estava livre no mercado, esse prazo aí se estende, né? Não precisa ser exatamente na segunda janela. Galera, com a chegada do Bastos, tá? O espião estatístico do GE trouxe a informação interessante, curiosa, que o Botafogo se iguala a São Paulo e Internacional como clubes com mais jogadores estrangeiros no seu elenco, tá? Claro que a gente teve, por exemplo, falando em segunda janela, 2 jogadores que eram estrangeiros que não estão mais no elenco do Botafogo. Joel Carli, que se aposentou, né, argentino, e o equatoriano Luiz Segovia, que foi para o Molenbeek. Então são 2 que saíram. Em compensação, chegaram os uruguaios, né, que eu falei aqui ontem, né, os 3 uruguaios que chegaram, e agora também o Bastos angolano. Então, e uma pergunta que vocês fazem muito Carlos, quantos jogadores estrangeiros podem atuar no futebol brasileiro? Eu sou da época, antigamente, que era 2 ou 3 no máximo, né, que podia. Hoje, os tempos são outros, mundo globalizado, ainda mais para Igor Holden do John Textor. E então aconteceu o seguinte: até fevereiro desse ano, podiam 5 jogadores estrangeiros atuar simultaneamente, né, no Campeonato Brasileiro. Só que em fevereiro os clubes se reuniram e resolveram ampliar esse número para 7, tá? Então atualmente são 7 jogadores que podem atuar estrangeiros. E a gente tem que lembrar que ainda tem situações, por exemplo, falando do caso do Botafogo, né? Vitor Cuesta é argentino. Sim, ele é argentino, mas não conta como estrangeiro, porque ele já está aqui no futebol brasileiro há muito tempo e já conseguiu a dupla cidadania. Então o Cuesta não conta nessa lista aí, né, desses 7 jogadores, o que é ótimo para o Fogão, já que o Cuesta é um titular absoluto
do Alvinegro, beleza? Galera, a Botafogo TV fez aquele videozinho, né, do treino do Botafogo de ontem lá no Lonier. Aliás, o Lonier, eu não me canso de falar, que lugar lindo. Acho que eu já contei aqui no canal, mas se você não ouviu, eu tive a felicidade, né, de conhecer o Lonier antes até dele ser adquirido pelos irmãos Salles, né? Frequentei o Lonier ali umas 5, 6 vezes pelo menos e sempre achei um lugar que me fez muito bem, uma energia muito boa, um lugar lindo, espetacular, paradisíaco, bucólico, enfim, ali à base das montanhas, região ali entre Vargem Grande e Vargem Pequena, próximo do Recreio. Para quem é do Rio como eu, né, muito bem localizado o Lonier, né, e um lugar que sempre me fez muito bem, acho que eu já sabia, né, que viria para o Fogão. Então é sempre legal ver os treinos lá, acho que dá para ver, mesmo quem não conhece, pelas imagens, o quanto que é bonito o Lonier. Tomara que o nosso próximo CT, né, tenha também, e vai ter também, aquela, próximo, né, então aquela região ali que tem aquelas montanhas, aquelas pedras, enfim, bem Rio de Janeiro, né, bem Rio de Janeiro, o visual ali, mas um Rio de Janeiro ainda, né, sem ter a urbanização, né, muito verde. Então o Botafogo treinou lá no Lonier e apareceram imagens tanto do Adrielson como do Luiz Henrique, tá? O Adrielson, vocês lembram, saiu no intervalo de jogo contra o Guarani com mal-estar ali e tal, então, de certa forma, preocupava, e o Luiz Henrique, que tinha uma previsão de recuperação do ombro, né, que ele machucou contra o Santos, para mais semanas. Então, pelo jeito, ele se recuperou antes do esperado e ambos devem ser relacionados logo mais quando o Botafogo soltar a lista de relacionados para o jogo contra o Cruzeiro, tá? Quem não apareceu ali na lista foi justamente o Gabriel Pires, né? Vamos ver se ele vai estar na lista ou não. É um ponto de interrogação, já que o Botafogo não fala, né, diretamente como é que está a recuperação dos jogadores. Havia já essa expectativa desde a semana passada do Gabriel Pires ser relacionado para o jogo contra o Curitiba. Não aconteceu. Guarani pela Sul-Americana também não aconteceu. Vamos ver se ele vai viajar com o grupo para Belo Horizonte. Falando em Belo Horizonte, pessoal, o jogo no Mineirão vai ter casa cheia, tá? O Cruzeiro já anunciou uma parcial de 37 mil ingressos vendidos, tá? Até ontem. Então, certamente vai passar dos 40 mil de público, tá? E a torcida alvinegra, adivinhe, já esgotou os ingressos do setor visitante. Eram 3 blocos de setor visitante, o Botafogo esgotou todos eles. Portanto, se você pensava ainda de ir no jogo em Belo Horizonte, não vai conseguir mais ingressos, tá? E até dando uma notícia interessante, o Brown até trouxe ontem no Instagram dele, que no serviço do jogo ali, no site do Cruzeiro, parece, tinha um mapinha, né, de como a torcida do Botafogo acessar o setor visitante, e o Brown falou, caramba, que responsabilidade do Cruzeiro, porque é um trajeto que passa ali, Rua do Peixe, sei lá, em que ficam algumas torcidas organizadas do Cruzeiro. Então, muito perigoso. Galera, de novo, a gente sempre tem que falar aqui, faz parte, infelizmente, do futebol, e a torcida do Cruzeiro não é amiga da torcida do Botafogo. Então, quem for ao jogo, todo cuidado é pouco, né? Evite usar a camisa alvinegra até acessar o estádio, e aí sim, né, no setor visitante, tira ali o casaco, enfim, e coloca a camisa do Fogão para evitar maiores problemas, né? Infelizmente, acontece isso em muitos jogos, a gente tem que estar aqui passando isso para o torcedor, que quem está acostumado aí já sabe disso, mas de repente tem muita gente aí que, né, tá indo pela primeira vez num jogo fora do Rio de Janeiro. O jogo com o Cruzeiro não é nada aconselhável dar mole, tá? Não pode dar mole com a camisa do Fogão, beleza? Então o Brownie levantou essa bola aí, muito pertinente, o Brownie que tá voltando lá da Austrália. Galera, um parêntese, né? Seleção brasileira feminina, né? Pô, que fiasco que foi, um vexame nessa eliminação. Eu acredito que a técnica Pia não vai resistir a mais esse vexame, já tinha sido na Olimpíada de Tóquio, né? E lembrando que ano que vem já tem outras Olimpíadas lá em Paris,
enfim, eu acho que foi muito triste, né? A gente esperava que a última Copa do Mundo da Marta, né, fosse bem melhor. Não o Brasil ganhando, a gente sabia que o Brasil não ia ganhar, né? Mas chegando até as fases decisivas, até uma semifinal, quem sabe, do Mundial, a gente tinha essa expectativa. Agora é até chato, né, de ver a Copa continuando sem o Brasil, né? Uma pena, enfim. Galera, vamos lá. O Botafogo anunciou ontem oficialmente a chegada do centroavante uruguaio de 1,93 m, o Valentim Adamo, tá? Jogador que eu já trouxe aqui, do River Plate do Uruguai, estava no Progresso, né, emprestado, e agora é do Botafogo. E ele foi apresentado ontem, né? Chega aí com boas credenciais. Inclusive o jornalista uruguaio, que é o Yuri Jakimichuk, acho que é essa a pronúncia, Yuri Jakimichuk, ou Chuk, sei lá, ele classificou o Valentim Adamo como um jogador, o pessoal tá até brincando com isso, né? Com físico superdotado, então já está sendo chamado superdotado, Valentim, e um jogador letal, tá? Então, assim, a imprensa, quem viu o jogador, né, o Valentim Adamo em ação, tá aí tecendo os maiores elogios ao jogador, que é um jovem jogador. Ele nasceu aqui, estou vendo a ficha dele, em 4 de maio de 2002, beleza? Então, jogador bem novo, com ótima estatura e uma aposta do Botafogo. Não foi um grande investimento, já trouxe aqui, o Botafogo gastou $300 mil, tá? Falando em jogador uruguaio, né? O Matheus Ponte ontem falou pela primeira vez para a Botafogo TV, tá? E muito simpático, enfim, vou abrir aspas para Matheus Ponte, lateral direito, campeão mundial sub-20. Prometo me doar ao máximo, me encanta a relação dos uruguaios com o Botafogo. O GE também trouxe matéria sobre isso. A relação de uruguaios, né, históricos com o Botafogo te lembra recentemente do Louco Abreu, né? Prometo ganhar muitas coisas grandes, podem me receber como um torcedor, vou me doar ao máximo, disse o jogador Matheus Ponte, de apenas 20 anos. Então, olha, eu trouxe aqui o trio uruguaio, né? O Diego Hernandes, que já está no Botafogo há mais tempo, mas foi oficialmente pela segunda janela, o Matheus Ponte, o Valentim Adamo, e o GE também destacou justamente o Diego Abreu, né? Filho do Louco Abreu, que está no sub-20, tem feito gols, inclusive. Então tem uma tropa uruguaia, né? Tem vários jogadores, tem paraguaios, ó, paraguaio, Gatito Fernandes, o próprio Segovinha, né? Argentino de Plácido, o Cuesta, que eu falei há pouco. Tem uma galera sul-americana, para não falar, né, dos paraibanos do Fogão, que estão arrebentando. Pessoal, o jornal L'Équipe, né, um dos jornais mais conceituados da França, trouxe uma matéria em que colocou o Bruno Lage, nosso técnico, como uma sombra para o Laurent Blanc. Quem é Laurent Blanc? Laurent Blanc é o técnico atual do Lyon, tá? Por que isso, Carlos? Porque o Lyon, assim como o Crystal Palace, que eu vou falar daqui a pouco, estão naquela pré-temporada fazendo amistosos, tá? E o Lyon não tem tido bons resultados. Perdeu, inclusive, para o Molenbeek, né? Aquele amistoso da Igor Holden, né? Foi 1-0 para o Molenbeek. O Lyon perdeu para o Molenbeek, olha, perdeu para o Celta de Vigo e perdeu para o poderoso Manchester United. Esses resultados botaram pressão no Laurent Blanc e o L'Équipe trouxe que o Bruno Lage... Eles estão dando a informação de que um dos argumentos que o Textor teria usado com o Bruno Lage para vir para o Botafogo seria de que o Botafogo seria uma escala antes dele ir para um clube da Igor Holden, que poderia ser o próprio Lyon, tá? Ou até o Crystal Palace, no caso, lembrando que o Bruno Lage já esteve na Premier League, né, com o Wolverhampton. Então, assim, essa notícia é normal de acontecer, né? O fato de ser uma sombra, né, no Laurent Blanc não quer dizer que seja nada. Bruno Lage vai abandonar o Botafogo. Não acredito nisso de forma alguma. Ele veio para um projeto de curto prazo, né, de 6 meses. O contrato dele é até dezembro.
A partir dali, se ele vai ficar ou não, é outra história, né? Eu até acredito que há chances do Bruno Lage permanecer para o ano que vem. Mas também, se não permanecer, faz parte do contrato. Ele veio com uma missão, né? Campeonato Brasileiro, quem sabe também Sul-Americana, mas basicamente manter o Botafogo em primeiro lugar até a última rodada do Brasileirão, beleza? Galera, só um parênteses, né? Eu tava vendo assim, a gente já começa a sonhar, né? Em qual jogo que o Botafogo poderia ser campeão brasileiro? Óbvio que falta um turno inteiro, né? Estamos recém iniciando a 18ª rodada, são 19 rodadas no primeiro turno, então, né, estamos na penúltima rodada, depois um turno inteiro. Mas a gente faz esse exercício de futurologia, né? E esses jogos que a gente está disputando agora, por exemplo, Cruzeiro, que a gente vai jogar no Mineirão, obviamente, no segundo turno vai ser no Newton Santos. E o último jogo, que vai ser o Inter em casa, agora, né, na última rodada, vai ser lá no Beira-Rio. Mas um pouquinho antes tem o Santos em casa. Eu fiquei pensando, já pensou se a gente garante o título contra o Santos, né, no Newton Santos? Todas as coincidências de nome, mas também lembrando do nosso título de 95. Enfim, só divagando aqui sobre o título do Botafogo, que virá. Seremos, galera. Pés no chão, humildade, mas foco, né? E falando ainda do Lyon e do Crystal Palace, um bom programa hoje, um bom aperitivo para a rodada do Brasileirão, a 1h30 da tarde, daqui a pouquinho, se você está assistindo esse vídeo agora às 10 horas, na ESPN vai vir o amistoso, tá? Entre Crystal Palace e Lyon, duas equipes da Eagle Holding. É óbvio que o John Textor vai estar lá assistindo, né? O jogo vai ser no Selhurst Park, que é onde o Botafogo jogou ano passado lá, né? A casa do Crystal Palace. Inclusive, surgiu uma notícia no canal do Manel, via L'Equipe, tá? O jornal francês, de que o Textor estaria pensando em sair do Crystal Palace e adquirir outra equipe na Premier League. Eu acho estranho, né? A notícia diz que não tem nada a ver com pressão de torcida, nada, apenas Textor estaria um pouco insatisfeito e buscaria outra equipe. Não sei, não vi em nenhum outro lugar essa notícia, só no L'Equipe e o canal do Manel que trouxe isso, por isso estou dando aqui o crédito. A princípio eu não acredito, mas vamos ver. Voltando ao amistoso de hoje, 1h30, quem mais estará na plateia? Né? A gente descobriu que Matheus Nascimento, ontem, né, postou nos seus stories que estava em Londres, e aí em seguida, para evitar qualquer bochicho, fofoca, o Botafogo soltou uma nota dizendo que o Matheus Nascimento estava sim em Londres, não seria relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, o que é um pouco estranho, né, no meio do campeonato, mas a gente sabe que o Matheus, infelizmente, perdeu muito espaço no clube, e que ele estaria ali visitando, né, conhecendo tanto o Crystal Palace, como daqui a pouco vai visitar o Lyon, enfim, as equipes do Eagle Holding. A gente sabe que o Matheus Nascimento não deve permanecer no Botafogo, né, talvez fique até o final do ano, não sei, pode sair a qualquer momento, e o John Textor tem um carinho especial pelo Matheus, pela família do Matheus, e está ali assessorando, né, o futuro do jogador. Seja como for, a gente, óbvio, deseja muito boa sorte para o Matheus Nascimento, né? Infelizmente, toda aquela expectativa que se criou em torno dele, ele não conseguiu, né, botar em prática no time profissional. Tudo que ele fez na base do Botafogo, não conseguiu. E essa saída, tomara que seja muito boa para ele, enfim, que ele encontre, né, aí um bom futuro, né, para sua carreira. E o Textor está cuidando dessa gestão de carreira do Matheus Nascimento, como se fosse um filho dele mesmo, né? Então é isso, pessoal. 1h30, o amistoso, vale a pena a gente assistir, né? Do Crystal Palace e do Lyon, tá? Na ESPN. Galera, sobre a rodada, vou dar uma pincelada rápida. Um jogo que eu vejo como importante para a gente ficar de olho hoje é o jogo de São Januário, né? O Vasco recebe o Grêmio sem torcida. O Vasco ainda tentou ter aquele artifício de mulheres e crianças poderem entrar. A justiça não permitiu, então teremos São Januário mais uma vez sem a presença de público, e um empatezinho já seria um bom resultado para segurar o Grêmio, né? Acho que esse é o jogo principal aí. Amanhã tem o Flamengo indo a Cuiabá,
O Flamengo provavelmente poupando alguns jogadores para o jogo da volta da Libertadores contra o Olímpia, né? Assim como também teremos Fluminense e Palmeiras à noite no Maracanã, em que as duas equipes também possivelmente vão poupar jogadores para os seus compromissos de volta, né, da Libertadores no meio de semana. Fluminense e Palmeiras seria bom uma vitória do Flu ou um empate, já seria legal. O empate sempre é bom, né? É o que eu digo aqui. E em relação a Cuiabá e Flamengo, também um empatezinho já cairia muito bem. E Vasco e Grêmio, a mesma coisa. Beleza, pessoal? Mais de 20 minutos, eu vou esperar aqui até 21, não. Muita superstição, né, galera? Mas o fogão tá voando, independente de qualquer superstição. Tamo junto sempre, dá aquela moral, dá um like. Pô, ontem o vídeo nosso aí arrebentou. Eu olhei agora há pouco, tava, sei lá, mais de 9 mil visualizações. Só tenho a agradecer a vocês aí pela moral de sempre. Compartilhe nos seus grupos alvinegros, de repente seus amigos, seus parentes, seu pai, seus irmãos, vizinhos que são alvinegros e que não conhecem do canal, mostrem para eles aí, para a nossa família Canal Botafogo Digital seguir crescendo. Tamo junto, aquele abraço, valeu, fogão pra cima!